Pessoal, vamos ver a equação geral do plano. Então, vocês têm aqui um ponto A, pertencente ao plano π, e tem um vetor normal N. N é não nulo e é ortogonal ao plano. Está aqui a figura. Vocês têm nessa figura o ponto A, o plano π, o vetor normal. A partir dessas informações, nós podemos fazer uma equação geral do plano. Observe, nós temos um ponto, o vetor normal, e aí, no caso, vocês têm na figura um ponto P, que é a direção do vetor de A a P. Então, como o vetor normal é ortogonal a π, que é o plano, todo vetor é representado em π, todo vetor é representado em π. Eles são ortogonais. Então, esse ponto P, coordenadas x, y e z, pertence a π se e somente se o vetor AP for ortogonal a N. Olha aí a lógica dessa equação. Só existe esse vetor normal, é ortogonal a todos os vetores que estão no plano. Então, considerando o vetor AP, ele também será ortogonal a N. Então, nós podemos fazer o seguinte. O vetor normal vezes o vetor AP é igual a zero. Isso é uma propriedade do produto escalar. Quando os vetores são ortogonais, o produto escalar é nulo. Está aí a indicação. Então, eu posso tirar aqui uma conclusão, que é substituir. No lugar do N, eu coloco o vetor com as coordenadas, e no lugar de P menos A, eu coloco a subtração em relação aos pontos, já que o ponto A tem coordenadas xi, ou x1, melhor dizendo, y1 e z1. O ponto P tem as coordenadas x, y, z. Então, o segmento AP é P menos A. Subtrair, está aqui a indicação. Então, daí eu posso fazer o produto dos vetores para os escalares e, naturalmente, eu tenho essa seguinte expressão. Naturalmente, ou melhor dizendo, aritmeticamente, nós temos essa combinação aqui. Ou seja, vamos chamar essa parte com os termos negativos de D. E aí nós podemos fazer uma fórmula mais simples para a equação geral da reta. Então, observe que eu fiz aqui o produto. Ó. Depois de fazer os produtos, eu agrupei os termos positivos e os termos negativos. Na verdade, quem estava sem índice ficou à esquerda e quem estava com índice eu chamei de D. Então, D é toda essa combinação aqui. E aí eu tenho os coeficientes A, B, C e D. E as coordenadas aqui, ó, x, y e z. Essa aqui é a nossa equação geral do plano. Nós vamos ver no GeoGebra. É importante dizer que ela é válida, né? Ela é uma equação geral, ela assume qualquer plano no espaço. Qualquer plano no espaço pode ser escrito como essa equação. Lembrando que A, B e C são as coordenadas desse vetor aqui, ó, o vetor normal ao plano. Então, olha aqui. Você tem uma equação, você quer uma equação geral do plano π que passe no ponto A e tenha o vetor normal com essas componentes. Então, a gente pode usar aquela fórmula que nós vimos agora, né? Nós podemos usar AX mais BY mais CZ mais D igual a zero.
Depois a gente vê no GeoGebra essa equação. Eu sei que N na equação, que é o normal, ele é os componentes A, B e C. Então, eu já tenho aqui A, B e C aqui para substituir. Ó. No lugar do A aqui, eu coloco 3. Já que aqui o vetor normal é 3, 2, menos 4. Então, vai ser 3 vezes x, mais 2 vezes y, menos 4 vezes z, mais d igual a 0. O problema seria encontrar esse d, já que esse d, nós vimos anteriormente, ele é uma combinação lá de A, B e C. Então, tem uma solução melhor. Já que eu tenho um ponto A que pertence ao plano π, eu posso substituir nessa fórmula, usando o ponto A aqui, ó. Ponto A é 2, menos 1 e 3. Então, eu vou tirar aqui ó, o valor de x é 2, o valor de y é menos 1, o valor de z é 3, mais d igual a 0. Olha aí, só tem uma incógnita agora. 6 menos 2, menos 12, mais d igual a 0. Então, aqui uma equação de primeiro grau, né? 6 menos 2, 6 menos 14, né? Menos 8. Menos 8 seria, então, o valor que nós temos aqui. Menos 8. 8 mais D igual a 0. Então, assim, a gente consegue ó, seguir esse exemplo aqui e encontrar o valor dessa equação geral. Para isso, eu precisei... Ah, sim, faltou escrever essa equação, né? Então, nós temos que a equação geral, né? Você vai ter a equação geral aqui. Ainda faltou encontrar o valor de D. Vamos encontrar aqui. O D ficou igual a 8, né? Já que passou para cá com o termo igual. Então, a equação ficou como? 3x mais 2y menos 4z mais 8 igual a 0. Essa aqui é a nossa equação. Vamos ver isso aqui no GeoGebra, né? Mantendo aqui e fazendo lá no GeoGebra. O plano é do espaço. Então, vamos colocar... A equação ficou 3x mais 2y menos 4z mais 8 igual a 0. Olha como o GeoGebra automaticamente faz o plano. Ele faz o plano. Aqui está em azul. A gente pode mudar aqui o piso, né? O assoalho, para ver esse plano aqui. Inclusive, pode mudar algumas características do plano. O ponto A tem que estar contido nele. O ponto A é 2, menos 1 e 3. Olha aí o ponto A contido nele. Observe que é um ponto pertencente. E o vetor normal... não necessariamente vai ser indicado a partir dele, né? Mas observe, ele tem que estar ortogonal ao plano. Pronto, o vetor normal. Olha aí. Ah, mas está distante, realmente. Vou aproximar aqui, ó. Ele faz 90 graus. É um vetor que faz 90 graus com o plano. Bom, pessoal, aqui vamos falar da equação vetorial e vamos falar das equações paramétricas. Do plano, seja A, coordenadas x0, y0, z0, um ponto pertencente a um plano π. E U,
coordenadas A1, B1, C1 e V, A2, B2, C2, vetores paralelos a π. Olha aí, paralelos a π. Então, não necessariamente são vetores do plano. E o V tem que ser não paralelos entre eles. Está aqui a figura ilustrando isso. Você tem vetores, U e V, e aqui tem um T representando exatamente que esse vetor tem aqui um escalar TV ou para U, HU. Observe, estou usando outras letras, T e H. Isso aí vai dar a ideia dos parâmetros. Então, pessoal, para todo ponto P do plano, os vetores A, P, U e V são coplanares. Olha aí. Sendo coplanares, um ponto P com coordenadas x, y, z pertence a π se somente se existirem números reais h e t. Nós vamos chamar esses números de parâmetros. Então, está aqui na figura. Então, P menos A é exatamente o vetor AP. Ele vai ser composto de quem? Do vetor UH e T vezes V. Lembrando que o H e o V, o H e o T são os escalares. Então, está aqui a representação. Ó. Esse vetor AP vai ser a soma vetorial de TV mais HU. Isolando P, ele vai ser A mais HU mais TV. Colocando as coordenadas, nós teremos uma equação vetorial do plano. Tirei o P, coloquei as suas coordenadas. Tirei o A, coloquei as coordenadas com índice 0. Tirei o U, coloquei as coordenadas usando as letras do alfabeto e índice 1. O V, índice 2. H e T são números reais. Essa é a equação vetorial do plano π. Os vetores U e V são chamados vetores diretores de π. Então, esses vetores, eles são coplanares a π e assim são chamados vetores diretores. Bom, pegando essa equação vetorial, eu posso escrever ela a partir dos seus parâmetros. Observe. Multiplico H, multiplico T e depois vou somando cada um com suas coordenadas. Eu vou ter essa identidade aqui. Ó. X, Y, Z é igual a X0 mais A1H mais A2T e aí na sequência. Eu vou fazer o quê? Vou igualar cada coordenada a seu correspondente, né? Essa aqui é o primeiro, essa é o segundo e o Z é o último. Aí eu vou ter a equação, ou melhor, um sistema de equações que nós chamamos de equações paramétricas do plano π, sendo H e T variáveis auxiliares ou parâmetros. Olha aí novamente a figura com o plano e os vetores diretores que a compõem. Então, esse é o seguinte exemplo. Você tem os pontos A e tem pontos B e C. Obter um sistema de equações paramétricas, uma equação geral de π. Então, nesse caso, a gente tem que achar os vetores diretores. Vou chamar o vetor U, né, de A, B. Então, eu vou subtrair B menos A. Então, B menos A, você vai ter 2 menos 1, 1. 1 menos 1, 2.
e menos 3, menos 2, menos 5. E aí eu vou ter um vetor V. Esses são chamados vetores diretores. Vai ser AC. C menos A. Então, vai ser menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 1, dá menos 1, né? Porque subtrai o termo positivo. 6 menos 2, 4. Então, esses aqui são os vetores diretores, U e V. Então, agora, me resta escrever as equações paramétricas, que eu só preciso delas, né? Desse vetor diretor. O X vai ser ligado a esses dois vetores, né? Você vai ter X ligado a 1, porque 1 é o vetor A, componente A. Mais, quem é que vai acompanhar o H? Quem é que vai acompanhar o H? O componente de U. 1H. Quem é que vai acompanhar o T? O menos 2. A menos 2T. Agora o Y vai ser menos 1 do A. Mais 2. Olha aqui, mais 2 do vetor U. E o vetor T é menos 1, que é esse de baixo. E a última coluna do Z, só vou olhar para o Z. Então, vou pegar o 2, e agora vamos olhar aqui, menos 5H, e fechando mais 4T. Então, você vai pegar, para escrever as equações paramétricas, você vai pegar, esses aqui são o ponto A, que foi nossa referência. Aqui as coordenadas de U e aqui as coordenadas de V. Para fechar, agora é achar a equação geral. Para achar a equação geral, nós vamos usar a ideia, precisamos ter o vetor normal. Para achar o vetor normal, vamos usar o determinante. Vamos fazer o produto vetorial UV. Porque o produto vetorial UV vai me dar um vetor normal, a U e a V. Vou botar I, J, K, e vou colocar aqueles vetores diretores que a gente encontrou. O U é 1, 2, menos 5, e V é menos 2, menos 1 e 4. Fazendo esse produto, vamos encontrar 3, 6 e 3. Então, você pode fazer aí tranquilamente. Vamos agora substituir na equação geral, que é AX, BY, CZ mais D igual a 0. Então, vamos ter 3x, aqui seria o A, aqui o B e aqui o C. Mais 6y, mais 3z, mais D, eu não sei quem é o D. Então, eu posso escolher o ponto A como referência. No ponto A, eu vou usar essas coordenadas, né? 1, menos 1 e 2. Então, vou substituir aqui nos valores das coordenadas x, y, z. E aqui eu encontro já o valor de D, que é menos 3. Então, a equação geral vai ficar, olha aqui, 3x mais 6y mais 3z menos 3 igual a 0. Essa é a nossa equação geral da reta, que tem equações paramétricas desse tipo aqui. Observe que elas são bem diferentes, a equação geral e a equação paramétrica. Mas, por quê? Na equação geral, nós usamos o vetor normal e nas paramétricas usamos os vetores diretores.
Então, vamos fazer aqui no GeoGebra. Nós vamos fazer no GeoGebra referência. Esse plano com a equação geral, que é o mais simples de usar no GeoGebra. Então, aqui, eu vou colocar aqui em 3D. Dar um zoom aqui para a gente ver melhor as equações. Vou colocar aqui a equação geral que nós achamos agora. 3x mais 6y. Coloquei 9, vamos corrigir. 6y mais 3e menos 3 igual a 0. Essa aqui já faz um plano, olha que legal. O plano bem construído aqui. Para ilustrar esse plano, vamos tirar esse assoalho aqui, para visualizar melhor, né? Vamos colocar aqui os vetores diretores que nós fizemos agora. O vetor U, vetor diretor com coordenadas 1, 2, menos 5. Olha como ele está aqui. É um vetor que não é um vetor coplanar, ó, mas é um vetor paralelo ao plano. O vetor V, coordenadas menos 2, menos 1 e 4. Outro vetor paralelo ao plano. Então, com esses dois vetores, são paralelos ao plano. A gente visualiza bem.